Esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando, sou grato a cada elemento da equipe. Cada elemento da equipe é muito importante, lembrando que o nosso trabalho é uma aula e uma aula é muitos minutos. Precisa de ter paciência que vem a compensação. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Não Roubarás. Então é bem importante assim, porque todos sabem assim que o ladrão é um ser desprezível, aquele que apropria de coisas dos outros. E é bem interessante porque não é só a questão dos valores materiais, porque nós sabemos assim que tem outros valores. Tem o valor da pessoa, que a pessoa muitas vezes por não ter o consentimento, propaga aquilo que sabe da outra pessoa. E é bem interessante porque, normalmente, esses relatos que são propagados, aquele que verbalizou, ele também pensava que o outro fosse de confiança. Por isso, ele fez o relato daquilo que estava acontecendo. A propagação desse relato é um roubar, porque foi uma fidelidade e aquela fidelidade não foi observada, cumprida. A responsabilidade é sempre daquele que está propagando aquela fala que ele ouviu e que muitas vezes é coisas pessoais, as limitações que uma pessoa tem, então ela propaga. Porque é bem interessante, durante a nossa vida, nós já confirmamos assim, que quando falamos daquilo que nós estamos vivenciando, tendo aquelas experiências, às vezes apresentam uma limitação por não saber aquilo que precisa de ter a solução. E quando falamos, muitas vezes, do jeito que fazemos o relato, apresenta a solução. Então a pessoa está falando, mas ela é que está desenvolvendo uma maneira de ver a solução daquilo que precisa. Esse cuidado a pessoa precisa de lembrar assim, que também ela pode receber os auxílios quando estuda o livro Na Luz da Verdade e ela não ter necessidade de fazer o relato. Depois tem aquelas agências de informações. Tem aqueles também que trabalham nas agências e aqueles que fornecem as informações. É roubar, porque as agências, elas sobrevivem desse trabalho, mas é um trabalho que elas estão apropriando e passando essas informações para outros que não teve a autorização e que muitas vezes nós sabemos assim que essas maneiras que existem em todos os países e em todos os povos. Mas tem aquela referência bem importante assim do livro da vida. Quer dizer que se nós trairmos, se nós roubarmos, no livro da vida vai ficar a nossa marca. Depois nós teremos que prestar contas. Então, cada um de nós é que tem que observar o jeito que nós vivemos e o jeito que nós ouvimos. E quando tivermos que fazer um relato, nós precisaríamos de entender assim, que o relato sempre precisa de ser feito para uma pessoa que tem um conhecimento a mais. Porque normalmente, quando a pessoa tem uma limitação, ela procura fazer relatos da sua vida, daquilo que está acontecendo, para uma pessoa que apresenta menos qualificada sobre a maneira de ter uma solução para aquilo que ela está ouvindo. Então, na nossa vida,
Esse é o trabalho que nós tínhamos que ter. O auxílio do livro Na Luz da Verdade, ele atua assim. Quando nós estamos estudando, dentro de nós tem sempre uma elevação, que é bem interessante, porque aqueles que estão estudando confirmam. Essa elevação quer dizer assim, houve uma ampliação do saber daquele que teve esta ampliação. Nesta ampliação, a pessoa mudou de grau dentro dela e ela então apresenta a sabedoria para aquilo que ela está necessitando. Não quer dizer que nós, por termos tido esta elevação, manteremos nesta elevação. Tanto é que depois, dentro de nós, fica uma vaga lembrança daquela elevação que tivemos. Quer dizer que para nós mantermos esse nível mais elevado é através dos anos. Essa elevação apresenta-se em instantes, só que marca na nossa vida interna. Então, o procedimento que existe de ouvirmos relatos ou escutarmos aquele que está verbalizando, depois propagarmos, é roubar, porque não foi permitido que nós fizéssemos uma divulgação daquilo que nós estamos ouvindo e daquilo que foi relatado. Esse é o cuidado que nós precisaríamos de ter, porque quando uma pessoa ouve uma propagação de um relato que ela fez, ela fica ferida por dentro. E a ferida, nós sabemos assim que uma cicatrização de uma ferida que foi feita dentro de cada um de nós, muitas vezes nós sabemos que vai a vida toda, porque a pessoa não esquece aquilo que aconteceu. Então, ela muda a maneira de ser. Esse é o cuidado que nós temos que ter, porque nós ficamos presos àqueles que nos feriu ou que os ferimos. E esse ferimento nós sabemos que existe, porque se ouvimos relatos de décadas e décadas, então muitas vezes aquele relato já se encontra numa condição mais superficial. Mas aquele que está relatando está magoado dentro dele ainda. Quer dizer que no livro da vida, na condição de apresentarmos diante do juízo final, esse que está magoado vai apresentar-se com a mágoa. Aquele que o magoou também vai ficar preso a este. Depois nós sabemos que aquela fala bem importante, que Deus é misericordioso. Ele é misericordioso, mas nós precisaríamos de lembrar que para termos esta bondade que o Criador nos possibilita, para nós resgatarmos, nós tínhamos que ter a mesma condição de compreensão daquele ladrão ao lado de Jesus que compreendeu a situação em que ele se encontrava. Essa referência é bem importante, porque nos relatos nós ouvimos assim e lemos assim, que ele compreendeu que ele estava naquela situação porque ele merecia pelo comportamento que ele teve, mas que ele não via esse comportamento que Jesus estava passando encontrar-se naquela condição. Jesus não tinha culpa. Então, esse ladrão, ao lado de Jesus, teve essa compreensão. Então, dentro dele teve uma transformação. Para nós recebermos a misericórdia do Criador, nós tínhamos que ter esta mesma condição de compreender as transgressões que cometemos em períodos anteriores, aí então a nossa vida seria melhor. Então, toda a época da nossa existência, nós sabemos assim que o ladrão não é somente aquele que rouba a nossa casa, a nossa propriedade, o nosso gado.
outros valores que cada um tem, e que esse valor, muitas vezes, ele é um valor, uma dignidade que é considerado por muitos, mas mesmo assim aqueles que é considerado por poucos também têm o seu valor. Então, toda época, nós tínhamos que lembrar assim, que o ser humano ele tem um valor e que nós não podemos desrespeitá-los, que precisamos de considerá-los. E é bem importante, porque quando a pessoa tem vontade de transmitir uma informação que ela ouviu, então ela precisa de fazer um procedimento daquela informação tornar-se um ensino para aqueles que vão ouvir. Não é somente uma maneira, é uma informação que agora aquele que está ouvindo vai ficar mais sábio e vai ter um comportamento melhor. É essa a importância. Se nós não tivermos a condição de dar uma transformação naquilo que nós ouvimos, para aquilo tornar-se uma maneira de ser uma instrução, não podemos fazer o relato. Cada um é responsável por ele mesmo. É isso que nós precisaríamos de entender, de todas as épocas. Então, se uma pessoa foi tolhida, ela também encontrou-se descuidada e achou que o outro fosse capacitado para ouvi-la. Então, nessa referência é a vida toda, esse cuidado que nós precisaríamos de ter conosco, porque o mais importante é lembrarmos dos ensinos populares. Tem um ensino bem importante, que nós temos 2 orelhas e uma boca. E a referência é que, então, precisamos de aprender a ouvir mais. Depois tem outro ensino bem importante que fala assim que o silêncio é de ouro e que muitos arrependem por falar e poucos arrependem por calar. Então, um comportamento que nos possibilitará uma condição de nobre, de polido, de sermos considerados e de considerar os nossos semelhantes é a vida toda, não é para um período. É toda a época da nossa existência fazermos este trabalho para nós. Porque se eu melhoro, fica bem fácil assim dentro de uma moradia. Os filhos são a cantiga dos adultos. Quer dizer que se nos tornarmos sábios e nos tornarmos aquela maneira boa de aprendermos a falar e de aprendermos a ouvir, os nossos descendentes seguirão esse caminho. Isso é um procedimento bem simples assim, que cada um é que tem que ir observando. E depois nós temos essa confirmação assim. Se os pais usam expressões que não são agradáveis, imediatamente aqueles filhos usam essas expressões. A nossa responsabilidade é sempre conosco. Se tivermos um comportamento nobre, nós seremos beneficiados no juízo final. Se nós transgredirmos esses comportamentos, então no juízo final também seremos punidos. E a punição existe, porque no caso do comportamento daquele ladrão que teve esta compreensão, nós sabemos que é de dentro e a pessoa tem que ter tido uma compreensão e que dentro dela teve uma transformação. Então, quando nós muitas vezes ficamos com os nossos pensamentos analisando e vendo, não chegamos à conclusão. Então, na nossa vida, devido aos costumes de milênios que nós temos e que nós recebemos dos nossos ascendentes, nós tínhamos que lembrar assim, nos esforçando para compreender direito os ensinos e viver de acordo. E é bem interessante, porque quando a gente conhece pessoas envelhecidas que sempre se mantiveram firmes com a sua maneira de ser, no seu trabalho,
independente da função que ele executa. Todos que dirigem a ele, dirigem com uma consideração. É isso que nós precisaríamos de entender. Quer dizer que, para sermos considerados, é a vida toda nos mantendo naquele grau que nós pretendemos, numa condição de nos elevarmos. Então, na nossa vida diária, é um trabalho constante e fica bem fácil assim da gente ir observando quando procuramos fazer uma mudança interna, de melhorarmos, de aumentar aqueles instantes de lucidez, estudando o livro Na Luz da Verdade, nós vemos que não temos tempo. E depois aquela condição bem interessante, porque se não nos perguntou, se não nos contou, então nós tínhamos que fazer um trabalho de não perguntarmos, de não interessarmos, porque a pessoa não nos perguntou. Ela, se tivesse tido interesse em ter o nosso saber, ela nos perguntaria. Então, na nossa vida, seríamos assim, bem simples e bem natural, se nós tivéssemos esta observação conosco a vida toda, desse procedimento que precisaríamos de ter, de aprendermos a ocupar com aquilo que é da nossa responsabilidade. E é bem interessante, porque muitas vezes, quando a pessoa tem um interesse em fazer perguntas para o outro que não trouxe nenhum relato, aquilo fica martelando dentro de nós. E nós não temos nenhum acesso, não temos nem o saber para dar àquela pessoa, porque ela não nos pediu, foi nós que fomos questioná-la. Então, na nossa vida diária, tudo é bem simples e cabe a cada um de nós fazer esse trabalho de vendo onde é que eu sou responsável e o que eu preciso de continuar sendo, continuar tendo o meu direcionamento. Então, aquela condição bem importante assim, aqueles que sabem um pouco, falam pouco, mas aqueles que não sabem nada, falam muito, e muitas vezes em horas que não tem nada a ver com aquilo que esse está relatando. Então, aquele ensino bem importante que fala assim, que os sábios falam pouco. E a gente pode observar esta condição bem interessante com o mestre da oficina. Então, muitos tipos de ferramenta que precisam de ser usadas e aquele que está iniciando não tem referência sobre as ferramentas. O mestre da oficina dá a ele doses pequenas de informações para que ele venha desenvolver o conhecimento. E ele sabe que é com o tempo. Então, para nós entrarmos nesta condição de não trairmos o nosso semelhante com aquilo que nós ouvimos e nem fazer parte das organizações de informações, nós tínhamos que lembrar assim, ser cuidadoso a vida toda. E a gente vê essa falta de sensibilidade nossa. Muitas vezes o adulto quer conversar com a criança não tem vivência e fica bem fácil assim, da criança mudar o olhar, perder o interesse daquilo que o adulto está fazendo o relato. Ela não tem contraste daquelas informações que aquele adulto está querendo que ela assimila. E se esse adulto descuida um pouco, num período curto, aquela criança entra num debate, como se ela fosse amadurecida e como se ela tivesse a vivência. Nós sabemos que não é bem assim, porque a vivência é através dos anos. E aquela criança ou aquele em formação está muito longe ainda de ter as vivências, este procedimento de amadurecimento interno. Respeitar os valores dos outros, porque
Todos nós temos um valor, temos uma consideração, e essa consideração, muitos têm a consideração de muitos, mas alguns têm a consideração de poucos, mas mesmo assim, precisamos de aprender a respeitar. Não podemos entrar na condição das agências de informações. Quer dizer que as informações são colhidas e são transmitidas muitas vezes sem a permissão daquele que foi colhida a informação sobre ele, a responsabilidade. Então nós achamos assim que o Criador é bondoso e que tudo vai dar certo na sequência dos milênios. Nós vemos assim que não pode dar certo, porque nos falta a naturalidade dentro de nós de recebermos os auxílios. E fica bem fácil assim de observar numa pequena escala na moradia. A criança, o comportamento dela, o adulto possibilita que ela receba aquilo que ela está pedindo. Mas se o comportamento não for de acordo, a criança não vai receber aquilo que ela está pedindo. Então, na nossa vida diária, é todo um procedimento assim que nós precisaríamos de ter esse cuidado para nós, não é para os outros, porque o livro da vida, ele é individual. Então, toda a nossa conduta, toda a nossa maneira de sermos, de comportarmos durante a nossa existência, está marcado neste livro. E se nós descuidarmos, então o livro da vida vai ficar sem nada escrito, mas aquele que possibilitou que não ficasse nada escrito pelas transgressões que ele cometeu, ele também não terá oportunidade na etapa seguinte da existência. Então, cada um é que é responsável por ele mesmo. E é bem interessante porque uma criança em formação, quando ela está querendo fazer determinadas coisas, subir em determinados lugares, aqueles pais perguntam para ela se acontecer algo, se ela vai responsabilizar por ela mesma, né? Porque ela pode cair, pode machucar. Então a criança pondera, como ela passou a ser responsável por consequências, então ela pondera. É isso que nós precisaríamos de entender, ponderarmos a vida toda, para que a nossa vida tenha sempre uma harmonia, e que esta harmonia precisa de ser aquela condição bem interessante, né? Ser considerado por muitos. É isso que nós precisaríamos de conseguir. A consideração, nesta consideração, não ser somente para poucos. E a gente vai observando assim, que é a nossa maneira que nós temos da nossa vida, essa maneira a pessoa precisa de lembrar que nós irradiamos. Quer dizer que com o esforço para melhorarmos, então nós vamos melhorando a nossa irradiação. E essa irradiação nós sabemos que ela existe, porque aqueles que têm animais na moradia, o animal pressente quando a pessoa se encontra aproximando da moradia. E muitas vezes, numa distância já de muitos minutos, o animal pressente. Quer dizer que o animal se encontra ligado com aquele que ele gosta e o homem ou a mulher também gosta daquele animal. Quer dizer que esse fio de ligação existe. Quer dizer que nós irradiamos. Essa condição do animal perceber é porque estamos irradiando e o animal tem uma capacidade diferente de perceber essas irradiações mais longínqua. Mas nós tínhamos que fazer esse trabalho também para aqueles com quem nós temos o conhecimento e esses receberem dessas irradiações de como nós somos. Então, nos tornarmos confiáveis, que é muito diferente de confessionário, porque nós sabemos assim, pela história, que através deste procedimento de confessionário também relatavam aquilo que estava de acordo com o que convinham.
Então não é assim. E depois aquela condição bem importante, né? Se nós fazemos o relato para os nossos conhecidos e esses relatos são ouvidos, são entendidos e nós temos uma elevação dentro de nós, daquela condição bem importante de compreender aquilo que estávamos relatando, o auxílio do livro Na Luz da Verdade possibilita esta condição. Quer dizer que nós, se tivermos dúvidas daqueles nossos conhecidos, nós não precisamos de ter dúvida, é só estudar mais um pouco o livro Na Luz da Verdade, que vai possibilitar esta condição interna, que nos possibilitará a compreensão daquilo que nós temos dentro de nós, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós temos o nosso anseio e a maneira que nós precisaríamos de ter para ter a solução de tudo que vier a movimentar no nosso interior. Então, toda época nós tínhamos que lembrar assim, o roubar não é somente as coisas materiais, a casa, o gado, os pertences, tem também o roubar o valor. E esse valor é bem importante assim, o valor da pessoa. E esse valor a pessoa tem que lembrar que é a consideração. E depois as pessoas precisam de lembrar assim, por trabalhar em agências de informações, aqueles que trabalham estão também com a responsabilidade das informações que eles estão propagando. Então, toda época, esse cuidado é individual, não é para esse, não é para aquele outro. É para todos que têm vontade que o livro da vida, que as suas páginas não se encontram preso naqueles relatos que ela relatou. Porque nós tínhamos que lembrar assim, né? Os valores que cada um tem não está relacionado às coisas de matéria grosseira. Tem valor muito maior. E a gente pode observar em épocas anteriores a maneira que normalmente aquele defendia a família. Ele defendia de uma forma, muitas vezes, bem acentuada, de posicionamento, de compreender e de ter um respeito. Quer dizer que para toda época nós tínhamos que lembrar que sempre existiu esses valores para todos. Quer dizer que preservar aquele que fez o relato para nós, ou preservar a vida daquele que não nos perguntou nada, é uma grandiosidade, porque se não preservarmos, então ficaremos como aqueles que serão julgados no livro da vida. Então a nossa vida é bem importante assim. Quer dizer que quando conhecemos o livro Na Luz da Verdade e observamos que temos a possibilidade de ter uma maneira diferente na nossa existência, e essa maneira a pessoa tem que lembrar que ela é que tem que fazer. Não é aquele um ou aquele outro que vai nos ajudar. Tínhamos que aprender com o livro da vida. E nós não tínhamos que aprender com o sofrimento. Então é bem importante assim, de quando um pai tem filhos e tem vontade que esses filhos tenham uma profissão, e ele contrata um profissional para fazer determinadas funções na sua moradia, ele fala para os filhos, fica próximo para que você aprenda com eles. Então, esta condição é quando estuda o livro Na Luz da Verdade, possibilitando que a pessoa tenha uma elevação. Estuda o livro Na Luz da Verdade.